Bem-vindos, senhoras e senhores! Esse vídeo de hoje é importante. O que a gente vai falar? Sobre o que acontece quando a gente bate a cabeça. E eu não tô falando de qualquer batidinha não, bater de verdade. Quais são os sintomas que você tem que saber para que, se acontecer, você tem que ir correndo para o hospital? Vamos lá? Bom, vamos lá. A gente precisa primeiro saber o que acontece quando a gente bate a cabeça. Pode ser uma simples lesão, pode ser um cortezinho, um hematoma, uma dor local, nada demais. Mas tem coisas mais sérias que podem acontecer, como por exemplo uma fratura, como por exemplo uma hemorragia interna. Então a gente precisa estar ligado com alguns sinais que a gente tem que saber. Se caso acontecerem, a gente tem que correr para uma emergência. Primeiro eu vou falar sobre o traumatismo. O que acontece? Um traumatismo, ou seja, quando a gente fratura um osso, a gente com certeza vê o osso fraturado, a cabeça fica de um formato diferente, aquele cérebro, aquelas estruturas que estão ali, elas vão inchar, elas vão sangrar. Então é algo que a gente consegue ver. Então a gente, vendo essa gravidade, já sabe que se isso acontecer, tem que correr para o hospital, né? Não tem outra solução. Mas o sangramento, quando é uma hemorragia interna, é muito difícil da gente ver, porque não é algo visível como a fratura, entende? Então a gente vai ver que a pessoa bateu a cabeça, mas tu não sabe exatamente se aquilo foi algo perigoso ou não. O que acontece quando tem hemorragia? Os vasos sanguíneos dali, eles se rompem. E se rompendo, vai começar a vazar sangue por todo aquele cérebro. O sangue vai começar a se acumular e apertar as estruturas em volta. Quando ele aperta as estruturas em volta, aí é que a gente apresenta determinados sintomas, que esses é que a gente vai falar agora. Com as alterações que a gente pode ter na estrutura, no cérebro, a gente vai apresentar alguns sintomas. Esses sintomas começam com uma náusea, com um vômito, e esse vômito tem que prestar atenção, porque não é qualquer vômito, é um vômito geralmente em jato. A pessoa parece que vomita reto, como se fosse uma mangueira. Não sei se me explico dessa forma. A pessoa também pode ter alteração na visão, e aí quando você vai olhar os olhos da pessoa, ela tá com as pupilas diferentes. O que é as pupilas? É esse pontinho preto do olho, eles vão estar de tamanhos diferentes. Outra coisa é sangramento pelo nariz e também pelas orelhas. Isso indica fratura na parte interna do osso, não que a gente veja por aqui. Outra coisa que indica fratura na parte interna do osso é a presença de um líquido transparente pelo nariz e pelas orelhas. Isso é gravíssimo, porque esse líquido é o líquor, que é um líquido que a gente apresenta dentro dos cérebros. Outra coisa importante que a gente precisa saber é alteração dos sinais vitais. Geralmente tem uma alteração da pressão, uma alteração da temperatura, da frequência do coração, da frequência da respiração e alteração da consciência. A pessoa está acordada e simplesmente começa a ter um sono e perde a consciência, desmaia. Uma coisa grave que você já pode ver em pacientes que já estão com talvez sequelas relacionadas à grande quantidade de hemorragia é a postura. As pessoas flexionam o corpo ou então estendem o corpo, esticam. Isso é sinal de gravidade na hemorragia, né? E se caso, obviamente, a pessoa apresentar qualquer um dos sinais, por exemplo, ela bateu a cabeça e começou a vomitar, leva essa pessoa para emergência, porque provavelmente seja algo grave.